Impressionada aqui, antes de falar dessas meninas, com as respostas delas em relação ao que elas são. Edna, apresente-se para nós, por favor. Eu sou Edna Franco. Eu sou, acima de tudo, filha amada do Deus vivo, uma princesa do Senhor depois que eu me descobri. Amém. Eu sou graduada em Direito, pós-graduada em Direito do Trabalho. Também fiz 2 anos de Teologia, 1 ano em Formação em Coach. Também tenho curso Sexualidade à Luz da Palavra. Uau! E atualmente eu estou terminando uma pós-graduação em Neurociência e Desenvolvimento Humano com a Psicologia Positiva. E estou cada vez mais apaixonada. Incrível! Tudo que diz respeito a impulsionar, encontrar os porquês da alma, né? Impulsionar também pessoas. Gente, que coisa linda, eu tô encantada. Mas da Poliane foi dose! Eu perguntei pra ela, e aí, Poli, quem é você? O que você faz? Ela falou assim, Jaqueline, eu poderia falar que eu sou esteticista formada na Europa, com vários cursos, já fui empresária na Europa, eu poderia falar isso tudo, mas eu sou uma forasteira da vida. E para a liberdade que eu fui chamada. E cuidar, né, assim, do próximo, levando, né, essa nova visão de vida, né, com liberdade, e fazendo agora um novo método, transição de carreira. Vamos avançar com isso. Meu nome é Poliane Mello, né, já agora tenho um filho, sou uma mulher que já viveu na Austrália, já viveu em Portugal, agora estou aqui no Brasil. E muito feliz de estar aqui com essa equipe maravilhosa nesse podcast top, que é da Jaque. Que é nosso. Que é nosso, do nosso grupo, né? Então, felicidade aqui explodindo, porque, né, nesse momento a gente vê os sonhos de Deus na nossa vida. Exatamente. Nesse momento a gente vê o propósito se realizando, o cuidado de Deus, as respostas de oração, né, até a chegada até aqui, o trabalhar de Deus nos nossos corações. O mundo do coração, onde Deus trabalha, é um mundo que nós temos que levar o amor para as pessoas, nós temos que levar Deus para as pessoas em forma de amor, porque o mundo falta amor, né? E na palavra fala que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Então a gente pode entender hoje, sentir que muitos estão, né, sedentos, sem amor, e também não querem levar amor, as pessoas estão secas, frias, e esse mundo precisa, né, de pessoas que têm o Senhor com amor, não aquelas para julgar, não aquelas para apontar o dedo, mas sim para abraçar, para acolher, para falar a palavra, né, de vida e de paz, porque nós vivemos num mundo que as pessoas geralmente levam palavras de morte, né? Perfeito. Leva para caminhos de morte, que é aqueles caminhos de tristeza, de angústia, de dor, de acusação, de julgamento. E essas palavras são palavras que levam a caminhos de morte. E então precisamos levar caminhos de paz, de amor, que é caminhos de vida, né? De amor, de compreensão para as pessoas. Perfeito. E então estou muito feliz com a nossa mentoria, com a mentoria da Jaque, que ela está nos orientando, nos encabeçando aqui nessa nova etapa das nossas vidas, nessas transições de carreiras que está acontecendo aqui. E que nós estamos assim, super realizadas em Deus, né? E o Senhor, Ele tem algo maravilhoso aqui no Brasil. Deus está preparando, levantando pessoas para o reino dele, né, para trabalhar para ele, para o reino dele. De maneira agressiva, né, Poli? Sim, de maneira agressiva, rápida. As pessoas estão agora mais sedentas do Senhor, mais sedentas da palavra. As pessoas estão buscando muito. Temos, glória a Deus, a tecnologia a nosso favor, né? Temos o YouTube, o Instagram, que a gente pode ser ferramentas fortíssimas para a gente estar aí trabalhando, né, em prol do reino. Espalhando a palavra com velocidade. Sim, com velocidade. E vemos que vários homens no Brasil estão sendo levantados, né? E mulheres, né? E mulheres. E
Pronto, os homens, né, que a gente tem, né, vários mentores também nessa parte do reino, agora o Senhor, né, a partir desses homens levantou nós, mulheres, somos 7 mulheres maravilhosas, abençoadas, e fazemos parte desse governo, né, do Senhor nessa terra, somos o sal, e então esse temperinho que falta na vida das pessoas. Chama-se mulheres? Por isso que vocês têm 7 somos açudes nós. Ô, Poli, você falou algo sobre palavras de morte, palavras de vida, que as pessoas precisam de amor. Quando você falou isso, sabe o que me veio muito na cabeça? Não tem essas pessoas que tomam Coca-Cola ao invés de água? Sim, tem, demais. Eu vejo que as pessoas buscam outras coisas para satisfazer que não o que a natureza pede para que ela se estabeleça saudável. Sim. Para mim, quando você falou, o que se desenha para mim como cenário é um rim pedindo água e nós colocando coca. Coca, é. A nosso corpo, a nossa alma, a nossa estrutura, ela grita, ela anseia por amor, né? E nós damos o que para ela? Né? O que temos dado para nossa alma? Toxicidade. Toxicidade, o que temos nos alimentado, né? Do que temos alimentado a nossa alma, e a palavra fala, né, que a alma, ela se alimenta com o que os olhos veem. A alma, teve um dos heróis da fé que falou que a alma é uma ótima companhia e uma péssima senhora. Por quê? Nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. Então, tem uma ilustração que eu gosto muito, é que se nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus, ele é um espírito eterno. Então, o espírito está pronto, ele está aqui. A gente nasce no mundo caído com um coração caído. Então, a alma, ela ferida, ela comanda esse espírito. E ele está aqui opresso sobre o comando dessa alma ferida. Então, ela está sendo uma senhora, uma péssima senhora. Por quê? Pela manhã, a alma insatisfeita, ela quer uma coisa. À tarde, ela quer outra, e à noite, ela quer outra. E o espírito gemendo. O espírito gemendo, porque o espírito é a imagem e semelhança do Criador. Então, no momento que o espírito é regenerado, quando a gente reconhece Cristo, a soberania de Cristo, esse espírito faz assim, ó. Ele ocupa o lugar dele. Maravilhoso. E a alma, ela tem que ficar aqui submissa a esse espírito. Então, ela não foi criada para ser senhora, ela foi criada para ser companhia. Uau! Companhia desse espírito regenerado, que é o ponto de conexão do Espírito Santo, que conta pra gente o que está no Kairos. O que é o Kairos? O tempo de Deus. O projeto nosso perfeito está no Kairos. Tá. E a gente vive nesse tempo Cronos, que agora deve ser o quê? 20 e poucas, 21 e pouco, né? 21 horas, talvez. Então, esse espírito, agora, ele está com a intimidade com esse Criador. Intimidade com o Espírito Santo, que conduz a gente sobre o propósito que está no Kairos. Olha, agora eu te pergunto, aonde foi que você aprendeu isso tão essencial? Nós precisamos de amor. O amor está ligado à interpretação da alma. A alma está ferida e é ela que conduz a nossa vida. Se ela conduz a nossa vida, o porquê é que nós não entendemos como funciona a nossa alma. Você entende a gravidade do que estamos passando nesses tempos? Nós não sabemos nem o que nos conduz. Eu tô com o microfone bom? Tá horrível, né? Polizinha, me conta esse negócio aí que você saiu do mundo, foi pro mundo e... O que você foi buscar lá fora? Como que foi? Você era jovem e aí você falou assim, eu quero viajar o mundo, eu quero buscar algo lá fora, né? Conta aí pra nós esse movimento. Primeiro, foi muito difícil porque eu saí do Brasil, né, jovem, e foi decisão da minha mãe, por decisão dela, que ela levou os 2 filhos para fora. E então, nós vivemos, né, essa parte, foi um pouco traumatizante, né, na época, mas foi muito
aprendizado, muito crescimento de vida. Hoje eu entendo por que Deus agiu assim nesse caminho para nós, para minha família. E aí eu conheci novas pessoas, fiz novas conexões, tenho um histórico, né, lindo de histórias maravilhosas, de pessoas assim que fizeram parte da minha vida, que eu nunca imaginei, né, de outro país, de outros países, até de outras cidades do Brasil, que se fosse para mim, cada cidade de pessoas que imigram para fora, eu não ia conhecer tanto brasileiro diferente como eu conheci lá fora. E então eu morei em Portugal, morei na Austrália também. Nossa, você morou na Austrália? Morei na Austrália, fiz um ano de inglês. Sabia que quando eu casei, naquele ano eu ia para a Austrália? É? Uhum. Pois é, eu fui para a Austrália em 2009. Queria muito Fui conhecer. para a Austrália, lindo, né? tive conexões lá maravilhosas com os brasileiros também, incríveis do Brasil todo, que eu também, se fosse para rodar o Brasil, assim, Conhecer, né? em um ano conheci gente do mundo inteiro, japoneses, tailandeses, de várias, né, que pra gente, às vezes, aqui no Brasil, o oriental é chinês e japonês, mas não, o oriental, eles são vários. São vários. Você empreendeu lá, inclusive, né? Teve essa experiência de ainda Sim. desenvolver um negócio lá. Sim. Porque geralmente a gente vai e trabalha, né? Como au pair, essas coisas, né? O jovenzinho. Uhum. E você foi e logo empreendeu. Nós, né, empreendemos lá em Portugal e foi, né, maravilhoso. Foi também um crescimento de vida para nós. A gente já tinha comércio aqui em Brasília, no Brasil. E lá nós abrimos o nosso também, né, em Portugal, Lisboa. E foi uma experiência maravilhosa, né? Claro que teve bastante sofrimento, né? Porque essa parte de empreender mexe com pessoas, funcionários. Então, no outro país, outra cultura, recrutamento, né, de pessoas não é fácil. Mas Deus nos deu a capacidade, né? E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje eu sei que eu posso ser o que eu quero. Né? Porque se Deus nos deu capacidade, você aprendendo, você querendo fazer uma coisa, você pratica aquilo em poucos dias, você já vira especialista. Basta você querer. Tudo que você quiser fazer, você pode virar especialista, porque Deus nos deu, né, essa capacidade de sermos aquilo que nós quisermos ser. Pressão, né? É o nível de pressão. Nosso mentor fala muito isso, né? Coloca a pressão nesse negócio aí que o negócio arranja avança. Um problema. Arranja um problema pra tua cabeça. Eu arranjei vários problemas agora e estou muito feliz. Afinal, somos resolvedores de problemas, né? De pessoas que davam pitaco na vida dos outros e levavam, né? Esfregão na cara no chão. Porque as pessoas geralmente não estão preparadas, não querem crescer. A gente fica nessa vibe de ensinar. É muito o papel do mestre, o que a gente estava falando antes, que a gente quer ensinar, mas as pessoas nem sempre estão preparadas para isso, nem sempre a pessoa quer sair do lugar. Frustra, então, né? você que está nos ouvindo, começa a olhar para dentro, ver o que você está insatisfeito. Sim. E busque solução, porque tem solução. O lugar que você se encontra, a angústia que você sente, tem solução. Muitas vezes a angústia vem de uma indefinição do papel. O que eu vim fazer nesse mundo? Sim, identidade. Não é só pagar boleto, porque é muito injusto. A gente nasce, a gente tá bonitinho ali com a família, e de repente a gente é responsável, como se a gente fosse jogado no universo e a gente tá caindo em câmera lenta, e a gente não sabe por quê. Por quê? O que eu vim fazer aqui? Aí começa o vazio existencial. Uau! E nada responde. Inclusive, não é falando contra a ciência, porque eu sou a amante da ciência. A ciência e a espiritualidade não estão divorciadas. Elas andam juntas. Então, é isso. A gente vai para a ciência não responde. Fica ali passando a mãozinha na feridinha da gente e não desenvolve. Então, enquanto a gente não começar a voltar para a origem, para a ordem natural das coisas, não vai. A gente não encontra esse lugar. A gente não sabe para que a gente veio aqui. Sim. Como diz o mineiro, como boa mineira, dom que eu ouvi, um que eu tô, pão que eu vou. Então, é bem isso, né? E eu falo com propriedade, porque eu passei por esse lugar. A pessoa tem que ver assim, eu vim para essa terra, eu tenho uma vida só, eu quero fazer a diferença. Os meus irmãos lá atrás, Moisés, Isaac, Jacó, José,
fizeram a diferença nessa terra, deixaram o seu legado, deixaram a sua história, e eu também vou fazer parte dessa história, eu também vou deixar o meu legado, eu também vou deixar o meu nome, Deixar um caminho. vou deixar um caminho, vou ajudar pessoas, vou fazer a minha história acontecer, e é para ontem, para hoje, Uau. para o agora. Então a pessoa tem que cair em si, entrar na consciência, deixar o inconsciente para trás, deixar o passado para trás, que o passado não existe. O passado, ele faz parte do passado, né? Uau. E o presente é o aqui, o agora, nem o futuro ainda existe. Então você não precisa pensar nem no futuro, você só pensa no hoje, no agora. Incrível. O que você falou? Você falou um negócio mais cedo, que as meninas falaram, você falou, não sei o que, é só isso. Alguma coisa que você conjecturou lá, a gente ficou olhando pra você. Você tá com ansiedade é só ansiedade, alguma coisa assim, não foi? Ah, não, foi sobre o que mesmo? Foi aqui que eu falei, né? Não foi ansiedade, foi... tá. É. A sensação de medo, não. Foi a sensação de não dar conta é só uma sensação. Olha, isso vai virar corte. É só uma sensação. A sensação de não dar conta é só uma sensação. Só uma sensação. Viva o momento, não pensa no medo, não pensa, né? O medo não existe. Você tem que... todo medo que você tem, aquilo vai te perseguir, vai acontecer com você, porque é isso que aconteceu com Jacó. Tudo que ele temeu sobreveio a ele, tudo que Jacó teve medo aconteceu. Então, o medo te persegue. Não tenha medo de nada. Se você tiver medo de morrer atropelado, vai acontecer. Tudo então, que tenha medo de crescer, né? Tenha medo de ficar rico, tenha medo de ser milionário, tenha medo de coisas, de bênçãos maravilhosas. Atraia isso para sua vida, que o medo atrai. Maravilhoso. O medo atrai. Meu amor, muito bom. Eu acho que é o que paralisa, tem como uma estrutura Sim. de proteção, mas a gente usa como escudo de desculpa. Desculpa, né? Uhum. Então, como transformar isso, Edna, na sua visão? Como que a gente põe o medo no lugar do medo? A gente vai e deixa ele no lugar. Simples assim. Aquele dia que a Você gente... como a praticidade funciona? Mas também eu falo isso pra mim, né? Eu preciso... Tudo que eu disse e que eu digo, né, assim, é no sentido de olhar pra mim e falar pra mim, em primeiro lugar, porque senão não faz sentido, porque senão vai ser hipocrisia, porque a gente tem a coragem, não é a ausência, a gente sabe disso, não é a ausência do medo, é enfrentar esse medo. Então a gente começa com o quê? Lá, até mesmo na infância, geralmente a criança ela não tem medo, a ordem natural das coisas. Agora, à medida que os pais vão podando, vão colocando limite, a criança vai ficando com medo. E a vida adulta vai se desenvolvendo até mesmo em relação aos traumas, aos bloqueios, às crenças limitantes. Eu não posso, eu não consigo, é assim mesmo. As crenças vão nos limitando. Então, assim, a gente tem que deve entender que faz parte da vida o medo. O medo deve nos impulsionar e não paralisar. Mas como que eu vou sair desse lugar? Boa. Combatendo, porque o medo é falso. É a falsa realidade. A gente deve E no amor. Começar a fazer perguntas. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o amor é quem? É Deus. Então, se a gente está nele, a intimidade com ele faz a gente mover. Uau. A ordem natural das coisas é movimento. Uau. A gente cresce no ventre da mãe da gente, cresce no momento necessário que a gente já está pronto, o útero faz o quê? Expulsa a gente. Com medo, sem medo tem que ir. A criança sente dor e chora, porque o pulmãozinho, a primeira vez que respirou, dói. Desculpa, quem é entendido na área vai saber falar melhor disso, vai doer, porque ele não está preparado para aquilo. Então, a gente já chega no mundo forçado no movimento. Então, vambora. E se ficar lá dentro sem movimento, acontece o quê? Morre. E daria para dizer que o medo é uma estrutura que precisa ser respeitada, mas no lugar dele, porque se ele existe é porque protege. Só que o que acontece? Eu vejo assim, que o medo tá aqui, as pessoas estão vindo. Ao invés da gente chegar aqui e entender do que se trata a ameaça, a gente para.
Porque eu entendo, assim, que o medo é um alerta pra você entender o que tá te esperando ali e poder se proteger de alguma maneira. Sim. Não é pra você parar, é só pra você entender o que te espera. É uma emoção necessária. É. O medo está dentro das 5 emoções primárias. Vai ter uma certa discordância de acordo com alguns profissionais da área em falar sobre isso ou defender sobre isso, mas o medo está entre as 5 emoções primárias. Só basicamente, né? Que é a alegria, o medo, a tristeza, a raiva, Nojo? e o nojo. Aí tem outra discussão também, que alguns falam que nojo não é, mas é só, assim, né? A princípio impulso, é né? isso. Uhum. Então, o que geram as emoções? Os sentimentos. Os pensamentos vão gerar as emoções. Então, é bom a gente saber disso porque a gente começa a se autoconhecer. Às vezes a pessoa é uma pessoa muito explosiva, muita raiva. É necessário a gente ter raiva. A pessoa é uma pessoa, imagina se fosse só raiva, só alegria, ela seria eufórica. Todo mundo a faria de capacho ali, ela não teria reação também. Então, o medo também é necessário para a sobrevivência. Ele realmente protege. Se a gente subir em cima de um prédio e não tiver medo de dar o próximo passo, a pessoa vai pular. Então, as emoções são necessárias, o medo é necessário. Então, se a gente não tivesse o nojo, por exemplo, apesar de, né, como eu disse anteriormente, tem alguns profissionais que não acham que o nojo inclui aí. Sim, mas a gente morreria de infecção. Uhum. Porque ia comer coisas indevidas, que o nosso corpo não está preparado para isso. Esse medo é um medo saudável, né? Isso. Exato. Tem o medo saudável e o medo que não é saudável. Por né? isso que é necessária a inteligência emocional e por isso nós estamos aqui para Exatamente. auxiliar você que não sabe lidar com isso, porque até pouco tempo não era ensinado isso, por exemplo, no nosso âmbito. Que a gente é um ser tricotômico, nós somos espírito, temos uma alma e moramos no corpo. Né? E a Bíblia, para quem crê na Bíblia, a Bíblia fala nessa sequência. Ensinaram pra gente que a gente é corpo, alma e espírito, coloca o espírito em último lugar. Será por quê? O que tem atrás disso? Não, então a gente não considera um corpo, a gente mal sabe que a alma é ferida e nem lembra de espírito. Uau. Então, quando é ensinada essa ordem, aí sim faz sentido. Meu Deus do céu. Olha, cada vez que eu ouço essa estrutura natural das coisas, né, que inclusive Salomão nos ensinou a criticar sobre isso, né, a pensar e observar isso, mais eu me assusto com o que nós estamos construindo na sociedade. Isso me dá um desespero. Vocês ficam desesperadas quando vocês param pra pensar? É triste, porque a gente olha para o ser humano, você falou algo em relação há pouco, porque a sociedade está muito adoecida. Então, assim, a gente olha para as pessoas e eu já consigo sentir o coração da pessoa. E isso, inclusive, é conseguir entender por que a pessoa age dessa forma. Ela não conhece, ela não sabe. Se ela conhecesse, ela não agiria daquela forma. Então, assim, é lamentável a gente ver o ser humano, que é o melhor da criação. Nós somos o melhor da criação, a coroa da criação. E aí o ser humano se perdeu em tudo aí exatamente por falta de conhecimento. Autoconhecimento, consciência. Sim, no momento que a gente tem a consciência, eu tenho até uma frase dessa no meu Instagram, no momento que a gente tem a consciência, é a porta de entrada para o autoconhecimento. Porque se a gente não tem a consciência, a gente não acha que precisa mudar, a gente acha que a gente não precisa ajustar, melhorar, e a vida vai acontecendo. E a pessoa que não é consciente, ela não vive no aqui e no agora, ela vive no mundo da lua. Ela vive no inconsciente, comandando a vida dela, e não desperta, né? Não vive, né? Não vive no aqui e agora. Então, dentro do espírito, nós somos o ser tripartido, né? Alma, corpo e espírito. Dentro do espírito, nós temos a comunhão, a intuição e a nossa consciência, né? Que a consciência nos leva a ter a comunhão com Deus. Dessa comunhão, ele nos dá a intuição do que ele quer para nós, dentro dessa comunhão, né, espiritual. Aí ele mexe, né, fala conosco, né, através da nossa intuição, e nisso a gente pode, tendo essa comunhão com Deus, esse íntimo, a gente pode ter domínio sobre a nossa alma, que está a mente, né, que é os nossos pensamentos,
a nossa vontade e as nossas emoções. E você tendo essa comunhão, essa intuição que Deus vai te dar, você pode dominar a sua alma e a alma governar sobre o corpo, né? Com saúde, saudável, né? Eu costumo dizer um negócio muito sério, isso é uma filosofia muito profunda. Você não precisa ser inteligente, mas tenha gente inteligente perto de você. Olha essas pinturinhas aqui, olha a sabedoria. Eu nunca tinha visto por essa perspectiva do tripartido que tem essas conjunturas. Porque isso também é recurso de linguagem pra gente, né? Eu entendo, né? A gente tem sempre uma visão central de algo, mas as visões de como isso se constituem, eu acho que isso que enriquece, né? E a inteligência, ela começa a ser ativada também, assim como o espírito precisa. Porque nós fomos criados por um Deus que é o dono do universo, o criador do universo todo, né? Então, ele nos fez em mais semelhança dele. Nós temos inteligência? Claro. Lógico que temos. Todos Agora, nós. ela precisa ser ela é treinável. Treinada. Eu não sei isso Desenvolvida. até que. Até Eu não que- sei isso até até que aprendo. eu vou buscar conhecimento, É. até que aprenda. A maioria fala, né? Eu vejo um Deus carrancudo. Eu vejo ele um Deus divertido. Divertido. Porque lá em casa tem uma mini florestinha, né? Daqui a pouco aparece um passarinho azul com pontinha vermelha. Daqui a pouco aparece um Os branquinho, verdinhos. cinzinha. Daqui a pouco, quando eu penso que não, aparece um amarelinho com a pontinha azul. Eu falo, gente, ele foi engraçado, né? Porque olha como que ele foi, compôs o Coloriu. colorido. Divertido. Divertido. Eu falo diverso, alegre. diverso. Alegre. Alegre. O que acontece? Eu sou literalmente da roça e eu tenho prazer de falar isso. Filha de vaqueiro e lavadeira. Então, eu tive esse contato Eu também tive, por durante acaso. muitos anos com a natureza mesmo. Então, assim, o que acontece com a gente? O curso natural, até ter, né, essas selvas de pedras, a gente nascer na roça, no rural, e aí vem depois para a cidade, vem para o urbano, e depois qual é o retorno da gente? Atualmente, o que está acontecendo? A gente quer voltar. Olha, quando eu for rica e milionária, eu irei para as Maldivas. Você vai voltar para a natureza? Olha, quando eu tiver Quando muito aposentar. dinheiro, eu vou morar na praia. A natureza. Natureza. É pra Sempre natureza. volta pro natural, né? A gente já E outra faz coisa, esse movimento. Tá sempre retardando, sempre deixando para depois. Quando isso acontecer, isso. E a Não gente faz vive, agora, né? vive esse círculo, assim, porque o amanhã não existe. Não. E a gente fala no sentido do físico. Ir morar na praia quando você tiver dinheiro, mas a gente tem postergado também, talvez, o voltar para a natureza da alma, voltar para a natureza do espírito, voltar para a nossa natureza real. O que vocês pensam sobre isso? Saudade do original. Saudade. No Éden, Deus fez o Éden maravilhoso e colocou o ser humaninho lá. Foi. E aí foi em um determinado momento, foi necessário proteger por causa da desobediência. Então, o ser humano teve que ser expulso do Éden, não porque Deus é um Deus carrancudo, mas é um Deus de amor que protegeu o ser humano, porque senão, se corresse o risco de comer do fruto da árvore da vida, a gente se arrastaria sem fim nesse mundo corrompido pelo pecado. Então, Deus fez o quê? Eu vou proteger. Colocou lá as espadas, né? Os querubins anjos, lá, com espadas para proteger o Éden. E a gente foi expulso do jardim, mas Deus já tinha a solução. Porque no que ele fez a roupa para Adão de couro do animalzinho que foi sacrificado, para tirar o couro dele e fazer a roupa para Adão, a desobediência, ela emburrece a gente, que a gente estava falando que somos inteligentes. Deus nos fez inteligentes, mas ele sabia que iríamos desobedecer em Adão. E isso aí já espelhou Jesus. Né? Então, já espelhou Jesus, que um animal teve que morrer para ele ser coberto, se vestir. E olha bem, e Jesus morreu e nós nos vestimos dele. Isso. A roupa que Adão fez foi de folhas de figo. A folha de figo, ela dá do homem. Queimadura de terceiro grau. É a justiça do homem. Exato. Então, fazer com as nossas próprias forças nos matam. Aí a justiça de Deus veio, que é... Aí veio o amor.
E Deus amor. sacrificou o animalzinho já Foi. chamando que era Jesus, já era a representação, a tipificação de Jesus, que Tipificação. viria para nos cobrir dos nossos pecados, É. das nossas falhas. A justiça de Deus. Então, lá no Éden já existia a solução, que era Jesus vindo. É. Então, ele não nos deixou aquém disso tudo. Então, quando você faz essa pergunta, a gente quer voltar para o original, para a ordem natural das Ordem coisas. natural. Então, assim, se a gente quer entender algo, olhe para a natureza. Uma mangueira, por exemplo, ela não pede permissão que para ela dar fruto. Uau. Ela não fica com medo de dar fruto. Eu vou dar só meia dúzia de manga. Não, ela vai lá e Ela faz, vai lá né? e Dá os frutos. desabrocha. Então, assim, o ser humano, quando ele foge cada vez mais da origem do Criador, ele só fica isso aí que a gente está vendo. Se uma mangueira não pede permissão pra fazer as coisas, por que é que você fica pedindo permissão pra tudo? Pedindo Pra dar licença fruto, pra né? tudo? Por que é que você tem que bater reverência, continência pra todo mundo na tua vida? Será que não tá existindo um distanciamento da tua natureza? Será que o que tá batendo aí, o que tá te deixando angustiado, afoito, aflito, será que não é essa necessidade de dar fruto sem pedir licença a alguém? Você não precisa agredir ninguém, você não precisa falar, né, ser mal educado, mal criado, mas só faça o que você precisa fazer. Né? Não deixa ninguém te podar. Deixa o Senhor fluir em você, seja você mesma, tenha a sua própria identidade. Seja, é difícil, né, por isso. Seja natural, não deixe que as pessoas te rotulem com alguma palavra, com alguma, né, seta maligna. Não aceite isso para sua vida, seja você mesma. Sinta, se proteja, se permita sentir, se permita viver, se permita desfrutar, se permita pensar que Deus é seu pai, que você é a princesa dele, que você pode todas as coisas nele, que ele já te deu tudo, e creia pela fé. A mesma coisa que você crê em Jesus, você creia nisso, que Deus é o nosso pai. Você não precisa mais da genética do seu pai, da genética da sua mãe, você tem a genética celestial. Uau! Você é celestial, então a sua genética morre em Jesus. A sua genética agora é do reino. E lá não tem doença, lá não tem tristeza, lá as ruas são de ouro. E viva no teatro, finja que já está lá, que você anda nas ruas de ouro. Traga à memória aquilo que lhe traz esperança, isso né? Mesmo. É o que a palavra fala. Quem que fala isso, aliás? E você governa aqui até chegar lá. Quando o povo foi cativo para a Babilônia, Israel foi levado cativo para a Babilônia, não existia alegria, o povo já não cantava como cantava antes. Então, eles sentavam à beira do rio para lembrar da época de Israel e começava a tocar e cantar. Aí, Deus falou, né, para trazer à memória aquilo que dava esperança. Uau. Então, assim, para quem acha que a Bíblia é um livro antigo, religioso, um livro religioso e que é desatualizado, é falta de conhecimento, lamento dizer, ou não, né? Há uma esperança para a pessoa conhecer em vez de julgar esse Deus que é tão maravilhoso. Então, é só falta de conhecimento, muitas vezes, ou uma ferida na alma, porque a pessoa teve uma desilusão, muitas vezes, esperava algo, uma expectativa errada em relação ao que Deus poderia fazer, e aí ela frustrou e acha que Deus é mau, e não é. Então, assim, na nossa vida, quando a gente tá triste, por que tem que se afundar na tristeza, tá desesperado, se afundar nisso? Lembra de algo bom da vida. E é um exercício muito tranquilo para a gente fazer. E quando eu falo da inteligência emocional, por exemplo, lá em Filipenses 4, 6 e 7, fala, aquilo que está te angustiando, conta para Deus através de oração. Súplicas e ações de graça. A ação de graça é a gente já orar agradecendo, chamando a existência o que não existe, aquilo que a gente quer pra gente de bom e que não vá contra os princípios de Deus. São princípios eternos. Então, fala com ele. O que está angustiando? É um recurso grátis, né? Um recurso gratuito. Exatamente. E aí, no versículo 7, já fala da solução. A consequência disso é o quê? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus pensamentos e corações. Por que os pensamentos?
os pensamentos, como eu disse anteriormente, é que levam às emoções. Você pensa, você sente, você comporta. Então, vamos mudar o pensamento? Você comporta. E aí, para quem não acha que pensamento, né? Eu ia fazer a pergunta para vocês, mas vocês já sabem. Para quem acha que pensamento não é possível mudar, faz um raciocínio comigo. Começa a contar de 1 a 100 em pensamento. Não precisa falar. Começa a contar. Tá contando. E aí fala em alta voz, o seu nome completo. Aí eu pergunto, cadê o pensamento? Então, é possível mudar pensamento. Então, como que a gente muda o pensamento para mudar uma emoção, para mudar um comportamento? Para mudar o comportamento é mais difícil, porque a gente precisa traçar novas conexões neurais. Novas comunicações, exatamente. Né? Agora, começa com o quê? Mudando, trazendo bons pensamentos para você. E a Bíblia é um livro muito rico para isso, porque a gente vai conhecer as promessas do nosso Criador para a nossa vida. Exatamente. E nós levamos esse livro como um livro de sabedoria, levamos esse livro como base de todo o conhecimento da natureza. A ciência, ela vem depois e ela certifica o que já falava lá. A psicologia vem depois, mas a psicologia é a observação da natureza. Alguém começou a observar, encontrou alguns padrões e trouxe isso como método, como ciência, mas isso já era natural. Ou seja, já estava na palavra. Então, se a gente vai entender o ser humano por aquilo que não é raiz dele, a gente vai ter o resultado que nós estamos tendo hoje, com cada vez mais profissionais da saúde formados e cada vez mais pessoas se suicidando, cada vez mais pessoas tomando remédio, cada vez mais pessoas doentes. Então, esse é o efeito de quando a gente, enquanto profissional desenvolvedor, não vai na raiz das coisas. E nós temos esse cuidado de ir na raiz das coisas. Aquele livro que se comprova ano após ano. A gente tem esse livro há milhares de anos. E ele não se contradiz. Existem vários estudiosos que mostram que são 63 escritores, e eles não se contradizem, e não tem como esses autores terem contato uns com os outros. Não tem como, porque são tempos diferentes, lugares diferentes, linhagens diferentes, não teria como culturas naquela diferentes. época. Então, como que a gente vai olhar para isso e vai negar isso? Fala-se de ferramenta e quando você vai olhar para esse livro já tem tudo lá e você fala, uau, mas aqui a gente tem recurso de entendimento para entender essas coisas, tirar essas conclusões, mas e aqui, o que tem? Aqui tem só quem criou essa estrutura, essa base, essa complicação inteira que a gente faz questão de complicar. Inclusive, eu vejo que é até uma inteira... Deus é divertido, porque ele encobre as coisas para que descobramos, pra né? gente descobrir. Essa é a essência de Deus. Ele é muito divertido. Eu aprendi isso com um cachorro. Eu aprendi isso com a Jade, com a minha cachorra, que faz 2, 3 semanas que foi embora de novo com o Senhor. E eu entendi que ele era divertido através dela, porque eu falava, como pode um bicho peludo desse ter tanta criatividade? Ele não fala, como que pode ele ser tão divertido, né? Ele não fala, mas ele comunica. Exato, e ele tava na rua, ao Léo, média de 4 anos na rua, sem alguém pra dar comida, sem alguém pra dar água, como? Descobrindo as bicho coisas. sozinho, um bicho divertido daquele. Só pode ter vindo de um Deus divertido, gente. Ô, Jaque, e em relação à palavra, não tem a ver com religiosidade, é bom ficar claro, porque hoje a gente tá num funil. As coisas estão funilando cada vez mais. E a gente está chegando em um momento que a gente não está podendo falar de Bíblia. Porque vem falar que é religião, não se discute religião, mas a Bíblia não é religião. E falar de Deus não é religião, é intimidade, não é religiosidade. Isso. Então, isso não é muito falado, está começando a ser divulgado, e eu acho que nós precisamos falar mais disso. Porque a contradição é exatamente nisso, por falta de saber, de entender o que é. Outro dia eu ainda falei num dos cursos que eu faço, da área da ciência, exatamente isso. Não vamos confundir uma coisa com a outra, porque se fosse religião qualquer outra, qualquer religião, a religião, ela não resolve. Então, se fosse religião, qualquer uma serviria, e não é. É espiritualidade. E o que é a espiritualidade? É a intimidade com o nosso Criador, o único Criador. E a ciência já mostrou isso, inclusive, a ciência A necessidade da conexão com o Exato. Criador, com algo maior e transcendental. Transcendental. Então,
não pode falar de Bíblia e nem de Deus, que aí vem com um discurso que é tão somente falta de conhecimento. Porque na Bíblia fala que nós temos que ser transformados na nossa mente, né? Transformar as vossas Romanos mentes, 12, metanoia. E porque muitas vezes a mente mente para nós, e precisamos estar nessa transformação de mudança de mentalidade, nessa metanoia, para que possamos ser transformados, né, em espírito e em verdade, né, pela palavra, pelo poder da palavra de Deus que está na Bíblia, né? E a ciência, sem ela não religião. responde. Ela não responde, ela não complementa. Esse vazio existencial que você sente, você já procurou por condições, mas não responde. Então, por quê? Vamos dizer, esse buraco que existe aí, e eu estou falando porque já esteve vazio aqui também, e não preenche por completo, porque ao caminhar. Porque se completasse, a gente não buscaria mais. Então, no momento que você percebe que tem um vazio existencial, esse buraco na alma é do tamanho de Deus. Ele fez exatamente do tamanho dele para ele preencher. Então, o que acontece? Imagina um oceano, você jogando um fragmentozinho de areia ali, tentando preencher esse oceano. Não vai preencher. O que é esse fragmento? Muitas vezes um vício. Pode ser até o vício de trabalho. Que a pessoa faz. Não vai resolver, não vai preencher, porque não é para ser preenchido com coisas. Não vai, quando você vai lá, seja lá qual o seu vício, você vai lá, realiza, coloca a cabecinha no travesseiro e tá vazio de novo. E amanhã de novo, e amanhã você faz de novo, e amanhã de novo, e tá vazio. Tá vazio de novo. Então, enquanto a gente não se render à natureza, à origem, é o nosso Criador. Essa saudade que a gente tem de alguma coisa é de quê? Do celestial. Nós somos essas carinhas, essas carinhas nossas aqui, não é a idade que a gente tem, estamos não. hospedados aqui, né? Aquela conversa que nós tivemos outra vez, de que se fosse a nossa idade, ou no momento da nossa concepção, nós somos seres, eternos, corpo. Então, se fosse só isso, não teríamos um espírito e uma alma. Perfeito. Como que corpo, ser humano, vai formar espírito e alma? Não tem como. Como que se explica? Não dá. A ciência não explica. Incrível. Gente. Então, quando a gente se rende, não tem coisa melhor. Às vezes a pessoa pensa assim, eu vou perder minha liberdade, porque eu vou deixar de fazer isso, não pode isso. Não, pelo contrário, você vai ganhar vida. Você vai ser livre. Você vai ser livre. Então, quem tira sua liberdade é religião, e de fato, exato. Né, tira. Então, mas não é sobre isso. Não é sobre isso. No momento que a gente se rende, preencheu totalmente, não pode. Por quê? Preencheu ontem. Então, eu já estou bem de novo e aí não quero saber mais dessa intimidade. Então, é todo dia, a todo momento, na hora que vem a tristeza, na hora que vem a angústia, na hora que vem a decepção, na hora que a frustração, palavras de vida e paz. Você vem ali novamente e renova com Romanos 12:2, que foi o que a Polly acabou de falar, a metanoia, porque o que eu sei agora me trouxe até aqui. Agora, o que me trouxe até aqui não vai me levar até aqui. Então, são níveis. É necessário o movimento. Como diz a palavra, né? De glória em glória. E nós nos pegamos falando, nos apegando às conquistas de antes, né? As situações de antes, o tempo inteiro, agarrado. Passou. E aí, se não consegue de novo, vai gerar o quê? Uma depressão, porque eu tô agarrado no passado. Exato, porque eu tô simplesmente querendo viver o mesmo no passado, com recursos do passado no passado, só que eu tô no presente. Querendo aplicar agora, já deu. Ele renova. Se renova a cada manhã. Todas as coisas, como o sol. A cada manhã. Então, o sol tá lá, mas ele vai renovar aqui no Brasil. Ele tá lá agora, em outro país, mas ele vai renovar Japão amanhã agora. Aqui. Então, é isso, é o movimento, o movimento. Até a Terra se movimenta. Exato, tudo Quem se movimenta. somos nós para nos manter parados se até a Terra se movimenta? E olha o peso. E olha o peso que a gente traz pra Terra, né? Eu tô com 55, você. Não, nós somos... Eu não vou falar. Uma coisa. Eu não tô com 55 Esse rostinho lindo seu aí, não tem só isso não, tá? Porque aí, Salmos, vou revelar aqui agora o segredo, gente. Salmos 139. De 3 a 17, fala que antes da gente ser um ser informe no ventre da mãe da gente, a gente
já existia. Os nossos dias antes da gente existir aqui na Terra já estavam escritos. Já estava escrito. Então você acha que a gente é de agora, né? Não, linda, a gente é de hoje, né? Desde a eternidade, quando Deus criou o universo, nós já existíamos. É por isso que existe uma saudade aqui dentro. Fim de tarde, muitas vezes, dá um negocinho aqui, um fim. O que era isso? Era o diálogo. E o domingo, pra gente então? que é mineiro. Deus, como que eu nunca pensei nisso antes? Pra gente que é mineiro, por exemplo, Adão e Eva, toda tarde, tomavam um café com pão de queijo e broa com Deus. A resenha acontecia. Sabia que eu lembro que na minha infância eu tinha uma vizinha que chegava, quando ia começar a entardecer, ela falava, gente, eu tô com vontade de sumir. Era uma frase muito comum. Nossa. E aí, eu comecei a ter lapsos agora que eu ouvia mais de uma pessoa falando isso. Começava ali às 6 horas da tarde, mas gente, que angústia, tô com vontade de sumir. Né? E eu acho que é realmente isso, a saudade. Por que justo às 6 horas, né? Porque justo na viração do dia, Na viração né? do dia. Que Na coisa viração linda, do dia. meu Então, Deus, Salmo revelações. 139, de 13 a 17, fala isso. Que Deus nos teceu. Então, ele fala de uma forma, tem algumas traduções que fala de forma absurdamente maravilhosa. Como que é isso? Absurdo e maravilhoso. Assustadoramente e maravilhoso. Parece palavras contrárias, mas é tão assustador, tão lindo. E aí, quem é que vai tirar a identidade que eu tenho? Quem é que vai falar que eu sou isso, que eu sou aquilo? Que eu vou Senhor ficar me entristecida, teceu, eu mas sou uma nunca. seda. Olha, minha pele é uma seda, o Senhor me teceu. Eu vou ativar a identidade dessa pessoa para ela vir pro lado de cá também. Exatamente. Existem mistérios e você precisa descobrir, senão você vai viver dessa maneira angustiado, sem entender o porquê das coisas. Não se conforme não entendendo. É assim mesmo. Não é assim mesmo. Se algo está no teu coração e está te incomodando, é porque você precisa ir para a vida para descobrir o que é isso. A glória do homem está na descoberta. Essa pessoa do teu lado que você admira, que constrói as coisas, ela já entendeu isso. Ela tem uma angústia no coração dela, lá quietinha em casa, ela acorda de manhã e ela fala, uau, eu tenho algo para descobrir. É por isso, essa é a diferença dessa pessoa com você que está desanimado agora e não está entendendo o que está acontecendo com você. Quer entender mais? Quer se aprofundar nisso? Siga a Neura Sua e... @PolianeMeloBR. @PolianeMeloBR. Elas têm método para poder conseguir ajudar você nessa caminhada das buscas, das respostas. Na jornada da vida. Elas têm um método que você está buscando, que você está precisando. Siga elas. Uma palavra, muitas vezes, muda todo o seu destino. Deixa um recado para quem está em casa. Eu quero falar com você que está entristecido, angustiado, que está achando que não tem solução. Que essa dor que você sente aí, ela é tão intensa, eu também já tive. Não faz sentido a gente viver assim. E não tem explicação muitas vezes. Às vezes a pessoa tem tudo. Às vezes a pessoa, ela tá com uma vida, aos olhos dos outros, perfeita. Mas tá lá. Isso foi desde a origem, assim. Então, tem solução. Eu só quero dizer que tem solução. Você precisa saber quem você é. Você precisa ativar a sua identidade, ter o seu propósito clarificado, porque tudo se encaixa como um quebra-cabeça. Então, não eterniza isso. E venha, converse com a gente, chama no A Neura é Sua, que a gente vai orientar. Eu vou, inclusive, se as meninas quiserem fazer o mesmo, eu acho que eu vou dar uma sugestão. Pode me chamar e eu vou dar 2 aulas gratuitas para quem me chamar lá no A Neura é Sua. Maravilhoso. E você, Polizinha, deixa um recado para... eu digo que cada um tem que buscar o autoconhecimento, buscar entrar para dentro, entrar para si mesmo, para sair, né, revelar Deus, porque Deus está dentro de você, Ele não está fora, né? Ele soprou dentro de nós o Espírito dele, Ele soprou nas nossas narinas, então nós estamos aqui com Ele dentro de nós. E se temos um Deus na barriga, temos, temos sim, isso é verdade. Nós temos um Deus na barriga, que ele mesmo se colocou dentro de nós, né, com o Espírito dele. E é preciso saber viver,
essa música é verdade. É preciso saber viver. Para saber viver, tem que entender a sua real identidade, tem que entender o seu real propósito, tem que entender quem é Deus na sua vida, quem faz parte da tua jornada, que cada pessoa está ali, o porquê. Não acuse ninguém, só agradeça, seja grato, tenha gratidão. Mesmo que essa pessoa te fez mal, você conseguiu aprender com isso, você conseguiu se erguer com isso, você conseguiu tirar proveito dessa situação para poder ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo que você. Perfeito. Então é isso que eu tenho, né, para dizer. Se você precisa de uma ajuda, a resposta está dentro de você. Mas nós vamos te ajudar a enxergar isso. Uau. Então você precisa tomar o primeiro passo, decidir falar conosco, decidir chamar a nossa atenção. Exatamente. Chama Movimento. @PolianeMelo.br. Muito obrigada, meninas. Vocês são maravilhosas. Vocês são Obrigada. perfeitas. Vocês Eu amo foram vocês. tecidas. Eu amo vocês. Ô, Jaque, Oi. inclusive, eu vou aproveitar a oportunidade para dar aquele depoimento, assim, muito rápido, de falar da mentoria da Jaque. É difícil falar da Jaque, não é fácil, gente. É difícil pelo seguinte: a cada vez que você está com um conteúdo, uma resposta já pronta, com um depoimento pronto, ela vem e novamente acrescenta algo. Aí, de novo, você refaz. Aí acrescenta algo. Que gera você vai vida. fazer? Aí, não, agora já tem bonitinho, o que eu vou falar? Não, aí acrescenta de novo e acrescenta de novo. Então, é isso que eu tenho para falar. O método, ele trouxe... o quebra-cabeça, ele foi montado e quando eu conheci o seu método, eu pude ver que as pecinhas estavam se encaixando. Então faz toda a diferença mesmo, para a gente não só saber que é possível, mas o como fazer. Como. É incrível. E eu Deus. deixo Jaqueline Com.br. Não é arroba Jaqueline Mamed. É arroba Jaqueline D.Mamed. Sabe por que o D? Eu quis honrar o nome da minha mãe. Eu quis honrar o nome dela. Mas complicou a minha vida, porque não precisava, né? Colocar um D no meio ali. Mas Isso é honrar os pais da gente, às vezes a gente confunde isso. Mas, exato. enfim, se ficarmos falando aqui, vai virar vigília. Gente, muito obrigada. Se você gostou, você comenta sim e compartilha com as pessoas também. Ajuda a gente a levar essa mensagem do reino para que a gente fortaleça a próxima geração.